Mas dentro do acordo de Bretton Woods, houve duas propostas, né? Uma famosa proposta chamada Plano Keynes, que foi derrotada plenamente, mas que vale a pena a gente sugerir rapidamente. O Keynes foi um crítico, né, da ideia de padrão ouro. Ele era crítico, inclusive a própria Inglaterra, de ter adotado o padrão Libra-Ouro, porque o Keynes acreditava que o sistema monetário precisava de flexibilidade para se ajustar às necessidades de comércio, tanto internacional como doméstico, né? Ao crescimento econômico, por assim dizer, atividade econômica. Então, o plano Keynes envolvia a criação de uma moeda internacional, que ele chamou de Bancor, e essa moeda seria simplesmente uma unidade de conta, na qual, né, haveria uma câmara de compensação internacional, seria criada uma câmara de compensação internacional, em que os banqueiros centrais dos países membros participariam. E nessa câmara de compensações, o que aconteceria? Que todas as transações internacionais entre os países seriam registradas em Bancor, nessa câmara, e seria creditado ao país vendedor, né, quem está exportando, por exemplo, e debitado do país devedor. Então ficaria um registro lá de créditos e débitos de transações internacionais numa moeda estrangeira. Estrangeira, numa moeda internacional, chamada Bancor. Não seria moeda de nenhum país específico. Então, todos os países, fossem eles deficitário ou superavitário, ambos fariam um ajuste em caso de desequilíbrio do comércio. Mas esse ajuste seria não recessivo, mas expansionista. Como é que seria o ajuste? Então, os países que fossem cronicamente deficitários, eles só conseguiriam se tornar superavitários, obviamente, se os países superavitários passassem a comprar mais desses países deficitários. Então, o acordo era: quem é superavitário tem que ampliar as suas importações, enquanto os países deficitários têm que ampliar suas exportações. Então, ambos se beneficiariam mais do comércio. Os países superavitários, porque a importação é uma adição à oferta agregada, né, do país. Então, além do que eu produzo internamente, tudo que eu importo aumenta no meu bem-estar material, né, porque eu vou poder consumir mais, porque eu consumo produtos que vêm de outros países. Então, os países superavitários, ao invés de acumularem indefinidamente reservas em Bancor, eles teriam que usar essas reservas, né, esses créditos em Bancor, para comprar dos países deficitários. De forma que os países deficitários, por seu turno, deveriam ajustar suas economias para produzir bens exportáveis e reduzir, assim, os déficits desses países. Então, tanto o país superavitário teria que reduzir o seu superávit comprando mais, importando mais bens dos países deficitários, quanto os países deficitários deveriam vender mais para os países superavitários para ajustar o seu comércio, né, seu balanço de pagamentos. E tudo isso seria feito nessa unidade chamada Bancor, né, seria registrado nessa unidade chamada Bancor. Então, o modelo do Keynes era bastante simples de se entender, né? Mas sua característica fundamental seriam duas: que não haveria uma moeda de um país que dominaria o cenário internacional, nem os agentes deficitários fariam, né, carregariam o ajuste isoladamente. Ambos, deficitários e superavitários, deveriam fazer esse ajuste em conjunto.
Bom, a proposta americana, o Keynes é em inglês, faz a proposta do ponto de vista inglês, mas a proposta vitoriosa é a proposta dos americanos, né? O plano White. O plano White, então, o diagnóstico dele era um pouco diferente. Então, ele relacionava os problemas do comércio internacional com os problemas das desvalorizações competitivas, né, do período anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, o plano White, e que foi o que prevaleceu, propunha um padrão dólar-ouro, então era um plano com base no câmbio fixo, né? E esse câmbio fixo seria ajustável de acordo com as negociações e avaliações internacionais caso a caso. Então, na medida em que algum país tivesse problemas de balanço de pagamentos, ele se faria uma análise das suas condições e poderia se permitir um ajuste na taxa de câmbio se isso resolvesse o problema, né, se fosse um problema pontual e pudesse resolver com um simples ajuste da taxa de câmbio. Mas veja, o câmbio ainda era fixo, e eu já volto a isso, né? O câmbio era fixo, porque o padrão ouro é sempre câmbio fixo, e ajustável, né? De acordo com avaliações num acordo internacional. Quem são essas instituições internacionais que vão avaliar se é o caso de fazer um ajuste do câmbio ou de outra natureza? Essas são as famosas instituições de Bretton Woods, basicamente o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, e o Banco Mundial. O FMI era a grande instituição que avaliaria, né, o ajuste do balanço de pagamentos e coordenaria e monitoraria, né, o ajuste do balanço de pagamento dos países que precisassem fazer ajustes no balanço de pagamento, que poderia envolver ajuste da taxa de câmbio, mas não só. E o Banco Mundial, ele inicialmente foi criado para reconstruir as economias dos países europeus, né, que foram destruídos pela guerra. Mas aí o Banco Mundial também começou a ampliar o seu papel, suas funções para as ex-colônias europeias, né, na África, e para e financiamentos que eles chamavam de ajustes estruturais, que era o financiamento para o crescimento dos países, né? Então o Banco Mundial tinha um papel mais de ajuste estrutural, de investimento ou de financiamento da estrutura de desenvolvimento, enquanto o FMI era um ajuste do balanço de pagamentos. E geralmente esse ajuste era, né, ele passou a ser exclusivamente sobre os países deficitários. Então, os ajustes que o FMI promovia nas políticas domésticas dos países deficitários, e não dos países superavitários, a estrutura que foi organizada no Bretton Woods concedeu mais poder aos países superavitários, né, os países membros superavitários, e menos poder para os países deficitários. E esses países superavitários tinham que fazer equilíbrios, tinham que equilibrar o balanço de pagamentos através de políticas domésticas geralmente recessivas, né? Por quê? Você reduzia os salários e a renda doméstica, né? Gerava uma recessão doméstica, de forma que isso reduzia as importações e forçava os produtores a exportar mais. Então, a ideia era, eu provoco uma recessão e isso ajusta o balanço de pagamentos. Eventualmente, caso a caso, como foi dito aí em cima, se adotava essas coisas junto com desvalorizações cambiais. A desvalorização ajudava a ajustar o balanço de pagamento, também promovendo uma recessão doméstica. Então esse era basicamente o arcabouço do plano White, que foi o modelo
o modelo finalmente adotado pelo Acordo de Bretton Woods. E o grande problema que a gente precisa ter em mente é que a estrutura desse Acordo de Bretton Woods em si já era problemática, no sentido de que ela era, na verdade, insustentável, como se provou ser.